Você continuam 300 picaretas em Brasília ou aumentou ou diminuiu? Olha, eu acredito que é um problema sério. Não o Congresso Nacional, que eu considero uma instituição séria, e necessária à democracia, mas nem sempre as pessoas eleitas fazem jus à importância que tem a instituição. A imprensa de hoje traz matérias absurdas, ou seja, a política do dando que se recebe, adotada pelo governo Sarney para manter o mandato dele de 5 anos em 1988, continua agora com o presidente Fernando Henrique Cardoso tentando comprar deputados e partidos políticos para aprovar os seus projetos e para evitar que se instale a CPI do Banco Nacional e do Banco Central. Então, eu lamento e eu espero que o povo brasileiro, a cada eleição, vá aprendendo, vá aprimorando os seus conhecimentos políticos e vá escolhendo melhores pessoas para poder representar os seus interesses na Câmara dos Deputados e no Senado. Eu acho que é importante, principalmente a juventude, compreender o seguinte: quando eu falei do 300 picaretas, eu estava defendendo o Congresso Nacional, porque eu estava participando de um debate em Rondônia, em Porto Velho, e um empresário disse que todo mundo era bandido. E eu disse: não, você tem no mínimo 200 deputados lá honestos, independente da posição ideológica, mas pessoas sérias, e você tem uns 300 picaretas. Na verdade, eu estava defendendo, né? Agora, eu acho que se o povo tivesse condições de acompanhar o comportamento pessoal, a minha queixa, eu fui deputado 4 anos e não quis mais ser deputado, Serginho, porque muitas vezes aquilo funciona como um balcão de negócio. Isso que é triste. As pessoas não votam porque estão comprometidos com um programa, porque estão comprometidos com um ideário. As pessoas votam porque vai fazer uma obra, o cara vota contra, depois é chamado e, olha, você vai ganhar tanto para poder votar. O que você acha do Plano Real e das viagens que o presidente está fazendo? Se é bom ou ruim para o Brasil? E eu acho que a viagem do presidente é sempre importante. É sempre importante viajar para divulgar, sabe, a importância que o Brasil tem no cenário econômico e político mundial. Agora, eu acho que ele deveria fazer uma política de compensação. Para cada viagem que ele fizesse ao exterior, que ele passasse o mesmo tanto de dias no Estado brasileiro. Que ele fosse conhecer também a realidade do povo brasileiro, principalmente nos estados mais pobres da federação. Agora, eu acho que o Plano Real, eu tinha certeza que essa pergunta ia sair e eu estava tentando pensar um exemplo para dar para vocês. Porque não se trata de ser contra ou a favor do Plano Real, porque a moeda já está aí, sabe, há mais de um ano, e eu acho que o que é preciso é garantir agora que essa coisa dê certo. Então, o Plano Real, para mim, é um plano que está montado em cima de uma base falsa. É como se você fizesse um prédio, e você sabe que para fazer um prédio você tem que fazer as colunas, e as colunas tem que ter uma sapata grande de cimento para poder segurar. Senão, qualquer coisinha, a casa, né, arreia, trinca e faz um monte de coisa. E o Plano Real, ele está montado numa base falsa. Ele está montado numa base falsa, que é a política cambial, né? A nossa moeda está sobrevalorizada com relação ao dólar e, portanto, está facilitando as importações e dificultando as exportações. Então, está quebrando a indústria brasileira, daí porque você está vendo as denúncias de desemprego o dia inteiro na imprensa. Segundo, ele está montado numa política de juros que é a maior do mundo. Os juros de um mês no Brasil é maior do que os juros de um ano nos Estados Unidos, no Japão e assim por diante. E os juros altos faz o quê? Faz com que a moeda brasileira fique cara, o dinheiro, as empresas não possam tomar emprestado, o agricultor não possa tomar emprestado e, portanto, gera mais desemprego. E também a ausência de uma política tributária no Brasil. Nós precisamos de uma política fiscal séria. Então, essas três coisas, na minha opinião, são a base de sustentação que precisa ser corrigida para que a gente possa ter consolidado o Plano Real e a gente ter consolidado uma política definitiva de combate à inflação no Brasil. Quando você e o Collor foram para o segundo turno nas eleições e depois o Collor ter vencido e ele ter sido, assim, tipo, ter acontecido o impeachment, o povo ter reagido contra, como você se sentiu nesse momento? O passado político do Collor era um passado político tenebroso. Agora, foi uma pena que precisou 3 anos para provar. Mas foi uma coisa importante, o povo brasileiro, pela primeira vez na América Latina, o povo brasileiro deu a demonstração de que é possível o mesmo povo que elege um político destituir esse político. Eu peço a Deus que nunca mais o povo brasileiro esqueça essa lição. O que a gente vê nos jornais, na escola, por exemplo, eu faço economia,
que o Estado está, de certo modo, desmoronando. As faculdades, as universidades estão perdendo professores, qualidade de ensino, a educação, a saúde está perdendo qualidade, etc. Para você e para o PT, qual seria a solução? A iniciativa privada ou moralizar esse Estado que está em ruínas? Olha, eu acho que a escola pública ela poderia ser medida da seguinte forma. No Brasil, de cada 100 crianças que entram na escola, apenas 23 terminam o ensino fundamental. Aí você já percebe o grau de pobreza que é o ensino público e gratuito no Brasil. A segunda coisa é que a nossa universidade também é falida. Enquanto o mundo desenvolvido se investe 3 ou 4% do produto interno bruto em pesquisa, no Brasil tem se investido menos que 1,5%. Então você percebe que a importância econômica do Brasil, a pujança que é o nosso país, não combina com a baixa qualidade do ensino brasileiro, principalmente de 1964 para cá, porque foi exatamente depois do golpe militar que a educação brasileira piorou. Porque antes do golpe militar, a escola pública, e vocês podem perguntar para os pais de vocês, as escolas públicas, principalmente aqui em São Paulo, era de extraordinária qualidade, né? E depois piorou. Então hoje, quem quiser estudar mais ou menos, tem que ir para uma escola privada, porque a pública caiu a qualidade. Um outro dado grave é o seguinte: todo o dinheiro que o governo brasileiro arrecada para a educação daria para o governo brasileiro gastar R$ 613 por ano por aluno. O governo está gastando só 200. Então, obviamente que a qualidade não vai. E eu acho que a educação é a única possibilidade que você tem de garantir que os seres humanos tenham a mesma oportunidade na vida. Eu vou dar um exemplo aqui, Sérgio, importante. O governo de Brasília, por exemplo. Sabe o que está sendo feito em Brasília? Embora o nosso governador apareça nas pesquisas como o governador mais impopular do Brasil, sabe o que acontece lá em Brasília? Em Brasília se adotou a renda mínima para a educação. Então, todas as crianças pobres, de famílias pobres, que ganham menos que um salário mínimo, essas crianças, a família recebe um salário mínimo com a obrigatoriedade de mandar o filho para a escola. Se o filho faltar, me parece que 2 dias, ele perde o salário mínimo, né? Então, e além disso, a criança tem uma bolsa, tem uma poupança de R$ 100. Se a criança passar do primeiro para o segundo ano, vai R$ 100 na conta dela. Se passar do segundo para o terceiro, mais 100. No final, né, do primeiro ciclo, são R$ 400, a criança pode retirar metade. A outra metade fica somente quando terminar o ginásio e depois o colégio. Ou seja, ao invés de você ter uma criança na rua, né, você coloca uma criança na escola, que fica mais barato para o Estado hoje, e vai ficar muito mais barato quando essa criança se transformar uma pessoa profissionalmente qualificada, porque o Estado assumiu a responsabilidade da sua educação. Muito bem. Lula, para lhe dar um tempo, volta. Já. O que nós precisamos para melhorar a educação no Brasil são algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, é melhorar o salário dos educadores brasileiros, que são salários miseráveis. Segundo, é ter um processo de requalificação todo ano para aprimorar os nossos educadores. Terceiro, é preciso envolver a comunidade estudantil e os pais na elaboração do currículo escolar, né? E quarto, é você criar as condições objetivas de transformar a escola numa coisa prazerosa. Ou seja, a criança tem que ir para a escola porque ela gosta de estar na escola. Ela não tem que ir na escola porque é um castigo e ela já vai contra a vontade. E para isso a escola tem que ensinar outras coisas. A escola tem que ensinar música, tem que ensinar dança, tem que ensinar, sabe, um monte de coisa. A escola tem que ser uma atividade cultural múltipla e não apenas ensinar que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Sobre a questão da CPI, do sistema financeiro, CPI dos bancos, quem tem medo dessa CPI? Eu sou favorável à CPI, Serginho, porque a CPI é um instrumento institucional, portanto legal, para você apurar falcatruas. E CPI não atrapalha o Brasil. O impeachment do Collor melhorou a imagem do Brasil no exterior e deu uma imagem de seriedade. O que atrapalha a imagem do Brasil
é as pessoas lá fora saberem que tem crianças morrendo de diarreia nesse país antes de completar 1 ano de idade, que o governo não tem dinheiro para a saúde, para fazer reforma agrária e para a educação, e tem 4 bilhões e 600 milhões de dólares para salvar o econômico, que tem 5 bilhões e 600 milhões de dólares para salvar o nacional, né? O dinheiro para salvar as coisas importantes não tem, para fazer as falcatruas tem. Então acho que a CPI, se o presidente Fernando Henrique Cardoso estiver me ouvindo, eu não sei se ele assiste um programa de jovens, mas se estiver assistindo, a CPI é uma coisa importante para o Brasil. Acho que ao invés de criar as dificuldades que o presidente está criando, era melhor criar as facilidades para que ela se instalasse e funcionasse corretamente. Aliás, Serginho, informação agora quente mesmo, é que me parece que a Comissão de Justiça da Câmara reprovou a instalação da CPI. O que é uma vergonha, e eu diria para vocês, é deplorável para o nosso país, porque o Fernando Henrique Cardoso, que poderia ser inocentado no processo, ele vai passar para uma parte da opinião pública como um presidente que ficou com medo de uma CPI. E se está com medo da CPI, é porque, quem sabe, tenha o rabo preso.